Beleza, galera? Sem muita enrolação, já vou direto ao assunto aqui. A gente está falando de área de polígonos regulares, que é assunto visto aí na última aula. E a gente tem aqui a fórmula geral aqui para fazer esse cálculo de área, né? Saber quantos quadradinhos cabem aqui dentro, quantos quadradinhos de 1 metro quadrado cada um. Então, olha só, gente. A gente já viu que polígonos regulares são todos aqueles que têm lados com a mesma medida, ou seja, todas as medidas aqui vão ser, todos os lados vão ter a mesma medida. Se aqui é 4, aqui vai ser 4 metros também, 4 metros, 4 metros e 4 metros. Portanto, eles são equiláteros. E também tem os mesmos ângulos. Se aqui for ângulo de 108 graus, aqui vai ser 108 graus, 108 graus, 108 graus, 108 graus. Portanto, equiângulos. Polígonos regulares são aqueles equiláteros e equiângulos, ok? Lados e ângulos iguais. Para calcular a área do polígono regular, a gente tem aqui uma fórmula que envolve o número de lados do polígono, envolve a medida do lado, envolve a medida do apótema. Né? A apótema, que é essa medida que parte aqui do ponto médio de um dos lados e vai até o centro da figura. Esse é o apótema. Olha só, lado vezes apótema dividido por 2 é como calcular a área de um triângulo, né? Como se fosse base vezes altura dividido por 2. Lembram disso? A gente já viu que em um polígono é possível dividir ele em triângulos, né? Triângulos iguais, ó, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Dividir em triângulos. Opa, peraí. Aqui a gente teria um triângulo. Aqui a gente teria mais um triângulo exatamente igual a esse, mesma área. Mais um triângulo aqui, ó. Mais um e mais um aqui. Deu para dividir esse pentágono regular em 5 triângulos, porque ele tem 5 lados, tá vendo? Conforme o número de lados, é o número de triângulos que a gente pode dividir. Para que serve isso? Se a gente descobrir a área de um dos triângulos, fica fácil descobrir a área toda, porque é só multiplicar pelo número de triângulos. Tudo bem? Então vamos desmontar isso aqui que a gente fez aqui. A gente já sabe que dá para dividir em triângulos. O número de lados é o número de triângulos. Se você calcula a área de um triângulo, ou seja, base vezes altura dividido por 2, é só multiplicar pelo número de lados que você vai estar achando a área completa. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Então a área vai ficar assim. Ó. A área é igual quantidade de lados, né? No caso do pentágono regular, a gente tem 5 lados. E isso vai multiplicar a medida do lado, né, que seria a nossa base aqui, ó, vezes a altura, que é a mesma coisa que o apótema, tá? A altura de um triângulo aqui, ó, vezes o apótema. Então, lado vezes apótema e divide por 2. O lado nosso aqui, ó, é 4 metros nesse caso. A medida do apótema é 2,75. A gente está falando desse exemplo aqui, ok, gente? E tudo isso aqui vai dividir por 2. Então ficou dessa forma aí, né? A gente vai fazer essa conta aí, resolver e vai chegar na área do pentágono. Gente, não é preciso que esteja entre parênteses, tá? A gente poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Área igual... Vamos fazer bonitinho aqui. Área igual... Pega o 5 aqui, multiplica pelo 4 direto, multiplica pelo 2,75 e divide tudo isso aqui no final por 2. Tudo bem? A gente pode fazer direto, não tem problema nenhum. Fazendo direto, olha como vai ficar. A área ficou assim, ó. Se a gente fazer aqui 5 vezes 4, 20. Multiplica pelo 2,75, né? Continua a conta e divide tudo por 2. A gente pode até, ó, já dividir o 20 por 2 e depois multiplicar pelo 2,75. E aí vai ficar assim, ó. A área é igual... Se a gente dividir o 20 por 2, 20 dividido por 2 dá 10, né? Multiplica pelo 2,75. 10 vezes 2,75. É só a gente correr a vírgula uma casa, vai ficar assim, ó.
27,5. E aí a gente descobriu quanto mede a área desse polígono regular, tá bom? 27,5 metros quadrados. A gente está falando de metros, como é a área, metros quadrados. Ok? Aqui está a solução do problema. Belezinha. Vamos resolver mais um exemplo. Vamos para mais um exemplo aqui. Tudo que a gente fez aí, gente, foi aplicar a fórmula. Qual fórmula mesmo? A gente tem lá a fórmula. A área tem que ser igual à quantidade de lados vezes a medida do lado vezes o apótrema e divide por 2. Essa é a fórmula que a gente está usando, ok? Usando essa fórmula vai ficar assim, ó. A área é igual à quantidade de lados desse hexágono regular. Ó. Hexágono tem 6 lados, então o N vai valer 6. O L é a medida do lado, nesse caso é 4 centímetros. O apótema desse hexágono regular é 3,5. E divide isso aqui por 2. Lembra que eu falei que pode fazer direto, não precisa colocar esse parênteses aqui? Esse parênteses eu só estou colocando para a gente saber que essa é a parte do triângulo, da medida da área de um dos triângulos, que seria no caso esse aqui. Ó. É esse triângulo aqui. Ó. Tá vendo? Medir a área do triângulo seria a base, que é o 4, vezes a altura, que é 3,5, e dividir por 2. Essa é a medida da área do triângulo, por isso que eu coloquei entre parênteses. Mas não é preciso, a gente pode fazer direto, vai ficar assim, ó. Vai ficar 6 vezes 4 vezes 3,5 e divide tudo isso por 2 no final. Eu posso até fazer o seguinte, ó. Posso começar já dividindo 6 por 2, ó. Dividindo 6 por 2 vai ficar 3. 6 dividido por 2 é 3. E aí continua, vezes 4, vezes 3,5. 3 vezes 4, 12. Então vai ficar 12 vezes 3,5. Tudo bem? 12 vezes 3,5, gente, não é um bicho de 7 cabeças fazer essa conta. Se eu pensasse o seguinte, ó, 3,5 é a mesma coisa que 3,5, ou seja, é 3 vezes e meia o 12. 3 vezes e meio o 12 é eu pegar o 12 mais o 12 mais o 12, 3 vezes, tá vendo? E mais meia vez, né? Metade. Ou seja, metade do 12 é 6. É eu pegar isso aqui, ó, 3 vezes e meia. 3,5 vezes 12 é isso. 12 mais 12 mais 12 dá 36. Mais 6 vai dar 42. Olha que fácil. Tudo bem? 36 mais 6, 42. 42 o quê? Centímetros quadrados, porque a gente está falando de área, então tem que ser centímetros elevado a 2 aqui, ó, centímetros quadrados. Ok? Se vocês fizerem aí 12 vezes 3,5, vai dar exatamente isso. Ou se fizer aí na calculadora, pode fazer no celular aí, ó, 6 vezes 4 vezes 3,5 e depois divide por 2, você vai ver que vai dar esse resultado. Ok? Agora, gente, eu vou voltar esse exercício para a gente ver que há uma outra forma de simplificar isso aqui, hein? Há uma outra forma. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, ó, e vou mostrar para vocês que é possível a gente fazer de uma forma mais direta a resolução dessa área, ok? Então vamos voltar até aqui mais ou menos. Vamos observar uma coisa nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula está assim, ó. N é a quantidade de lados que multiplica o L, que é a medida de cada lado. Gente, olha só. Então a área, se você colocar direto, sem esse parênteses, você vai ver que é N vezes a medida do lado vezes o apótema e divide por 2 no final. Não é isso?
Agora observe o seguinte, esse n vezes L, ou seja, a quantidade de lados vezes a medida de cada lado, é na verdade o nosso perímetro. Tudo bem? Você pegar a quantidade de lados aqui, ó, são 6 lados, e multiplicar pela medida do lado, que é 4, vai dar 6 vezes 4, que é 24. Olha só, cada lado não mede 4, 4, né? Cada lado aqui mede 4. Se você faz 6, né, que é o lado aqui, ó, vezes a medida desse lado, a gente está achando o perímetro. Ou seja, a área, na verdade, é a mesma coisa que eu calcular o perímetro dessa figura, ou seja, a soma de todos os lados, né? 6 vezes 4 aqui, ó. Perímetro, vamos chamar de P maiúsculo aqui, ó. Isso aqui, então, ó, seria, na verdade, o nosso perímetro da figura. P vezes o A, que é o apótema, e divide por 2. Tudo bem? Perímetro da figura vezes o apótema e divide por 2. Né? Lembra que a área dessa figura no final acabou dando isso aqui, ó? Deu 42 centímetros quadrados. Vamos ver se é verdade, ó. Vamos ver se dessa forma a gente vai chegar nisso também. Então, ó, a gente já sabe que deu 42 centímetros quadrados. Vamos ver aqui, ó. Se a gente usar essa fórmula, ó, perímetro vezes apótema e dividir por 2, olha como vai ficar. A área é igual. Perímetro, a gente já sabe que é 6 vezes 4. Né? 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 vai dar 6 vezes o 4, ou seja, 24. O apótema é 3,5. A gente já viu aqui, ó. E divide isso por 2 no final, não é? Como vai ficar? 24 dividido por 2, a gente pode fazer aqui direto. Ó. 24 dividido por 2 é 12. E quanto é 12 vezes 3,5? A gente já viu que calcular 12 vezes 3,5 é exatamente aqueles 42 centímetros quadrados. Tudo bem? Agora vamos reparar mais uma coisa aqui, ó. Mais uma coisinha. Deu 42 centímetros quadrados dessa forma. Vamos reduzir ainda mais essa fórmula. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó. Se a gente pensar aqui, ó, o perímetro dividido por 2 é a metade do perímetro. O que é a metade do perímetro? Se a gente sabe que 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou seja, somar todos os lados é o perímetro, se a gente pegar o perímetro dividido por 2, a gente está pegando a metade do perímetro. Se o perímetro deu 24, a metade dele vai ser 12. Metade do perímetro a gente pode chamar de semiperímetro e vamos usar a letra S, tá? S, não, vamos colocar um P minúsculo para semiperímetro. Semiperímetro vezes A. Tudo bem? Perímetro dividido por 2 é a metade do perímetro, que multiplica o apótema. Olha só como reduziu a nossa fórmula. Ficou semiperímetro vezes o apótema. Semiperímetro, gente, é a metade do perímetro, ok? Vamos ver como vai ficar isso aqui, ó. Vamos usar essa fórmula então, ó. Se a gente sabe que o semiperímetro é a metade do perímetro, e no caso dessa figura o perímetro está dando 24 centímetros, ó, 4, são 6 lados, né, vezes 4 vai dar 24, a metade de 24 eu sei que é 12, então vai ficar o semiperímetro vai ficar igual a 12, vezes o apótema, que a gente já sabe que é 3,5. E veja, 12 vezes 3,5, fazendo na calculadora a gente vai chegar nesse mesmo resultado. Ou seja, a área é igual a 42 centímetros quadrados. Ok? Então, a área é igual ao semiperímetro vezes o apótema. Reduzimos essa fórmula. A gente pode usar tanto essa fórmula aqui, ok? Tanto essa, que é um pouquinho mais longa, né? Ou a gente pode usar essa fórmula que é mais reduzida.
usar o semiperímetro vezes o apótema. Vamos aplicar lá naquela primeira figura que a gente tinha montado. Ó. Aqui, ó. Primeira figura que a gente tinha visto aqui estava assim. Ó. A gente tem 5 lados, ou seja, 5 lados que mede 4 metros vai ficar assim. Ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4. E se a gente sabe que a área dessa figura é o semiperímetro vezes o apótema, olha só, semiperímetro é a metade do perímetro. Ou seja, é a gente pegar a soma dos lados, que é tudo, né, o perímetro todo, e dividir por 2. Olha como vai ficar. Eu sei que o perímetro é 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Isso aqui dá 20. E a metade de 20 eu sei que é 10. Ou seja, esse semiperímetro é 10. Vai ficar assim, ó. Área é igual semiperímetro 10 vezes o apótema, né, o Azinho aqui, ó, o apótema 2,75. E isso, fazendo aí na calculadora ou de cabeça aqui, ó, qualquer coisa vezes 10 é só você andar a casa, andar a vírgula uma casa. Vai ficar então 27, a vírgula passa para cá, 27,5 metros quadrados, porque a gente está falando aqui de metros. Pronto. Tá vendo como é fácil? Bem facinho mesmo. Espero que vocês treinem aí. Bons estudos. Até uma próxima.